fazer uma coisa muito mais prática, certo? Muito mais pragmática. Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês consigam responder as questões, né? Eu quero que vocês, quando vocês forem fazer um concurso, ou se vocês forem fazer um PEC, o foco é saber responder a questão, porque para entender o assunto, vocês já tiveram a disciplina, né? Então, a gente vai ser bem objetivo aqui, né, nas coisas que eu vou passar para vocês, certo? Posso começar? Todo mundo está ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar, eu vou começar aqui para vocês, né? Essa aula, esses slides, inclusive, eu posso disponibilizar para vocês, né? E eles tiveram como base um livro, que é o livro do Dornbush. Não sei se vocês chegaram a estudar por esse livro. O Rogério usa muito o Blanchard, mas para esse assunto eu gosto desse livro do Dornbush, tá? Bom, então como é que a gente começa aqui, né? Fazendo uma lembrança para vocês. O que é o modelo ISLM, fundamentalmente, né? O modelo ISLM, pessoal, nada mais é do que um modelo de equações simultâneas, né, que foi construído em 1937 por um sujeito chamado Hicks. Vocês lembram que em 1936, quando Keynes publica a Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, as ideias keynesianas representaram uma revolução na macroeconomia. Então, um ano depois que o Keynes publica a teoria geral, o Hicks, ele pega a teoria geral e propõe uma interpretação neoclássica da teoria geral e constrói o modelo ISLM. Então, o modelo ISLM não é algo do Keynes, é uma construção do Hicks, que é o neoclássico, né, que tentou interpretar a teoria geral, né, do Keynes à luz da economia neoclássica. É por essa razão que em vários livros que vocês forem estudar, o modelo ISLM ele é representado, ele é tratado também como a síntese neoclássica, certo? Então, só para contextualizar. Então, veja, como eu estou falando que nós temos um modelo de equações simultâneas, basicamente, o que é que a gente vai fazer aqui, né? O que é que vocês já viram no modelo ISLM? Existe uma equação que representa o equilíbrio no mercado de bens, e essa equação vai ser representada pela curva IS. O que é que significa IS? I é de investimento, S é de poupança. Ou seja, investimento é igual... investimento é igual à poupança. Essa aqui é a condição de equilíbrio no mercado de bens. Vocês já cansaram de ver isso no curso, que investimento é igual à poupança. E LM significa a condição de equilíbrio no mercado monetário, ou seja, L é a demanda por moeda e M é a oferta de moeda. Portanto, nós temos dois mercados, o mercado de bens e o mercado monetário. Então, o modelo ISLM trata, portanto, de um equilíbrio simultâneo no mercado de bens e no mercado monetário, com um pressuposto fundamental, qual seja, a gente vai supor que na análise de curto prazo o nível de preço ele é fixo, portanto, ele não se altera. Então, isso aqui é o esquema geral para a gente entender o funcionamento da economia. Então, observem que aqui eu tenho a renda agregada, que nada mais é do que o PIB da economia, a gente chama isso aqui de Y. E aí eu tenho os nossos dois mercados fundamentais. Um mercado aqui, que é o mercado monetário, ou mercado de ativos, né? Aqui existe uma coisa específica, né? Porque o mercado de ativos ele é composto do mercado monetário mais o mercado de títulos. Porém, a lei de Walras diz que se um desses mercados estiver em equilíbrio, o outro automaticamente estará. Então, é por essa razão que a gente vai trabalhar apenas com um mercado, que é o mercado monetário, né? Então, o mercado monetário está de um lado e o mercado de bens está do outro lado aqui. Esses mercados, ou seja, gente, basicamente, o que é que eu estou falando? Aqui
está a curva LM. E aqui está a curva IS. Veja, a curva IS e LM, elas se conectam através de uma variável. Então, existe uma variável que ela é presente tanto no modelo, tanto na curva LM, quanto na curva IS. Essa variável que está ligando esses dois mundos, né, ou esses dois mercados, que é o mercado monetário e o mercado de bens, essa variável é a nossa taxa de juros, né? Então, por que que esse modelo é importante? Porque ele vai explicar para a gente, né, onde será a atuação da política monetária e onde será a atuação da política fiscal. Então, é por intermédio da política monetária e da política fiscal que o PIB da economia ele vai poder variar, certo? Então, a ideia basicamente é essa, é a gente fazer simulações de política monetária e de política fiscal, né? E aí entender para onde vai a economia. Essa é a lógica do modelo ISLM. Então, primeiro, o que é que a gente precisa entender, né? Nós precisamos entender a curva IS, o que é a curva IS, qual é a inclinação da curva IS e em qual contexto ela se desloca. E a gente vai fazer a mesma coisa para a curva LM. O que é a curva LM? Qual é a inclinação da curva LM e em qual contexto essa curva se desloca. Nós vamos fazer esses dois, nós vamos trabalhar nessas duas perspectivas, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é a curva IS? A curva IS, como eu já falei lá atrás, ela mostra os pares de juros e de renda que deixam em equilíbrio o mercado de bens. O que é o mercado de bens? É aquele que você viu o tempo todo no curso. Ó, Y, que é o produto, é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. Vocês cansaram de ver isso, né? Isso aqui é para uma economia fechada, economia aberta com o professor Rogério. Então, veja, isso aqui é a condição de equilíbrio do mercado de bens. Eu consigo demonstrar que, a partir dessa equação, o investimento é igual à poupança. Portanto, a condição de equilíbrio no mercado de bens, que investimento é igual à poupança, daqui vai dar origem à curva IS. Então, a curva basicamente é isso. Bom, só que existem alguns detalhes importantes em cada um desses componentes do PIB aqui. E eu vou destacar para vocês uma ideia importantíssima, que é como a gente vai enxergar o investimento. Observe, eu falei para vocês que a taxa de juros ela vai ligar esse mercado de bens com o mercado monetário, o que significa dizer que a taxa de juros é uma variável presente, tanto na curva IS, quanto também a taxa de juros vai estar presente na curva LM. É ela que vai ligar esses dois mercados. E aqui eu estou representando essa curva, essa variável investimento, a partir dessa equação aqui, né? Se vocês observarem, o que é que essa equação está dizendo? Que o investimento ele depende de um termo autônomo, ou seja, é uma variável que não depende de renda, não depende de juro, é uma variável autônoma, e o investimento também depende de I. Esse I aqui é a taxa de juros. Agora, olha bem o que é que essa equação está dizendo, né? O que é que vai acontecer com o investimento quando a taxa de juros aumenta? Ou, falando de outra forma, né? Se a gente aumentar a taxa de juros, o que é que vai acontecer com o investimento? Se você olhar para essa equação, você vai ver que o efeito do juros sobre o investimento vai ser um efeito negativo. O que significa dizer que quando a taxa de juros aumenta, o investimento cai. Esse investimento, a que a gente está fazendo referência aqui, é um investimento produtivo, não é um investimento em papéis, é um investimento na economia real. E esse B aqui é uma variável importantíssima. Ela vai medir a elasticidade ou a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Ou seja, a gente já sabe que se a taxa de juros aumentar, o investimento cai. Mas vai cair em quanto? Esse quanto é dado por esse B, que é a nossa elasticidade ou sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros.
Essa variável aqui, gente, esse B, é importantíssimo para você que vai fazer concurso ou qualquer prova, porque a maioria das provas de concurso, elas não vão dizer como que está posicionada a curva IS. Ela vai fazer referência a essa elasticidade. Então, as questões de concurso vão dizer assim, olha, supõe que a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros é muito alta. Então, quando ele fala isso, você na sua cabeça já tem que saber como deve estar a curva IS, entendeu? Mas a gente vai ver isso mais para frente também na resolução das questões. Então, destaca esse B aí, essa elasticidade que é absolutamente essencial nos concursos que vocês forem fazer na trajetória de vocês, tá? Então, observem essa reta aqui, que nada mais é do que a reta do investimento, né? Observe, eu tenho aqui nesse eixo o investimento e eu tenho aqui a taxa de juros. Observe, né, como esse gráfico ele é negativamente inclinado. Ora, se esse gráfico é negativamente inclinado, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer exatamente que juro e investimento estão indo em direções opostas, ou seja, estão inversamente relacionados. Aumenta a taxa de juros, cai o investimento, certo? Então, se você olhar aqui, essa equação aqui é como se fosse uma equação da reta, né? Em que B é o nosso coeficiente angular. É ele que vai dar a inclinação dessa nossa curva, certo? Então, aqui é simplesmente uma reta que está mostrando aquela equação do investimento. Ok. Então, olha aqui essas duas afirmações que são centrais para vocês responderem questões. Veja, se o investimento ele for muito sensível à taxa de juros, ou seja, se aquele B for muito grande, o que é que isso significa dizer? Que pequenas reduções na taxa de juros vão aumentar muito o investimento. Por exemplo, se aquele B for muito grande, significa dizer que, vamos lá, uma queda de 1% na taxa de juros vai aumentar o investimento em 10%. Significa dizer que o investimento foi muito sensível ou muito elástico à taxa de juros. Por outro lado, se aquele B ele for muito pequenininho, significa dizer que o investimento ele é pouco sensível ou pouco elástico à taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros cair 1%, o investimento vai aumentar, mas vai aumentar só 0,1%, por exemplo, vai aumentar muito pouco. Portanto, aquele B ali, que vai medir essa elasticidade, ele vai ser fundamental para a gente derivar a inclinação da nossa curva IS. Tá? Então, vamos ver. Qual é a posição da curva IS, né, em condições normais? Veja, em condições normais, a curva IS ela é negativamente inclinada. Isso aqui vocês não podem esquecer em hipótese nenhuma, nunca, jamais na vida de vocês, né? Então, observem, a gente vai ter nesse eixo aqui, ó, a taxa de juros e aqui a renda. E em condições normais, a curva IS ela é negativamente inclinada. O que é que isso quer dizer para nós? Veja só, imaginem que nós estamos aqui no ponto E, certo? Onde eu estou colocando aqui essa coisinha vermelha. Deixa eu pegar uma caneta que eu acho que é melhor. Então, eu estou aqui ó, nesse ponto E. Ora, nesse ponto E, a taxa de juros é I1 e o nível de renda produto correspondente é Y1. O que é que vai acontecer, por exemplo, se a gente reduzir a taxa de juros? Notem aqui o seguinte, ó, se eu reduzo a taxa de juros, eu tenho aumento do investimento. Se o investimento aumenta, aumenta a demanda agregada. Se a demanda agregada aumenta, aumenta o produto. Se o produto aumenta, aumenta a renda. Então, o PIB dessa minha economia vai crescer e a gente vai estar aqui nesse ponto E, que é um ponto de juro menor e renda maior, certo?
Então, é isso que está tratando nesse gráfico. Portanto, você já sabe o que é a curva IS, ela representa os pares de juros e de renda que deixam equilíbrio o mercado de bens. Você já sabe que a curva IS ela é negativamente inclinada em condições normais e que essa inclinação vai depender do B, que é a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Portanto, quanto maior o B, quanto mais sensível for o investimento em relação aos juros, mais horizontal vai ser a curva IS, né? E por outro lado, se aquele B for muito pequenininho, ou seja, se a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros for muito baixo, mais vertical tenderá a ser a curva IS. Agora veja, a inclinação de S não depende apenas daquele B. Depende do B também, mas depende também de uma coisa chamada multiplicador, né? Então, vocês se lembram o que é multiplicador? Apenas falando rapidamente, não sei se vocês chegaram a derivar, né, matematicamente o multiplicador nas aulas de vocês. Mas, grosseiramente, a ideia do multiplicador é o seguinte: quando uma economia ela tem um choque, né, ou um aumento de demanda, por exemplo, quando o multiplicador ele é grande, significa dizer que os efeitos indiretos também são grandes. Então, por exemplo, vamos imaginar uma economia em que um governo, vamos supor, a economia está com uma grande quantidade de pessoas desempregadas. E aí o governo resolve, por exemplo, fazer uma ponte. Quando ele faz essa ponte, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar contratar pessoas que vão trabalhar na construção dessa ponte. Essas pessoas vão receber um salário. Então, essas pessoas estavam desempregadas e elas vão receber um salário. Isso aqui é o primeiro impacto. Ora, só que essas pessoas, quando elas recebem esse salário, elas vão consumir. Então, elas vão passar a comprar roupa no comércio local. O comércio local vai começar a vender mais roupa e vai precisar contratar mais vendedores. Na medida em que o comércio local está vendendo mais roupas, ele vai precisar encomendar mais da indústria. Então, a indústria vai ter que produzir mais roupas e vai contratar mais gente para poder produzir essas roupas. E essas pessoas que foram contratadas, tanto no comércio quanto na indústria, vão receber o salário e vão consumir. Vão consumir o quê? Vão consumir, sei lá, celular. Então, as lojas de celular vão vender mais celulares, a indústria vai produzir mais celular, vai ter que contratar mais gente, essas pessoas vão receber salário, vão consumir, e aí vai, né? Então, veja que o multiplicador é a capacidade que a economia tem de propagar os efeitos indiretos de um choque inicial, tá? Ora, se isso é verdade, então é razoável imaginar que quanto maior esse multiplicador, que é dado pela propensão marginal a consumir, né? Ou seja, quanto mais essas pessoas consomem, maior vai ser o multiplicador, e, portanto, esse elemento também vai ser importante para que a gente veja a inclinação da nossa curva IS. Então, veja, aqui no slide tal que eu falei, né, que a curva IS ela é negativamente inclinada, né, e que aquele B ali, né, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros é uma variável importante para a gente determinar a sua inclinação, mas não só, né? Então, olha o que é que está dizendo aqui. Se esse B for pequeno, conforme eu já tinha dito antes, a curva IS será íngreme, ou seja, tenderá a ser mais vertical. Tá, mas aqui tem a questão também do multiplicador, né? Então, observe, o multiplicador, né, que é essa capacidade da economia de prorrogar esses efeitos indiretos, ele também vai ter um efeito nessa curva IS, que aqui não tem como demonstrar, porque a gente está nosso tempo é curto, isso aqui é só uma revisão. Então, o que é que a gente precisa lembrar também? Que quanto maior o multiplicador, mais horizontal vai ser a curva IS. Então, veja, quanto maior B e quanto maior o multiplicador, mais horizontal vai ser a nossa curva IS. E o multiplicador, ele é maior em qual circunstância? Ele vai ser maior quanto maior a propensão marginal a consumir.
Porque quanto maior a propensão marginal a consumir, né, mais essas pessoas vão comprar, mais as lojas vão vender, mais elas vão precisar contratar pessoas, vão pagar mais salários e assim sucessivamente. Portanto, lembre-se, grande ou elevada propensão marginal a consumir significa multiplicador grande. Multiplicador grande significa dizer IS horizontal, tá? Juntamente com o B. E aí, claro, vocês não devem se esquecer que a propensão marginal a consumir, ela é diferente entre as pessoas mais pobres e mais ricas, não é? Lembre-se que o pobre, ele tem uma maior propensão marginal a consumir do que o rico. Isso tem diferença, porque o multiplicador ele vai ser diferente em locais distintos, né? Quanto mais pobre a região, o lugar, maior a propensão marginal a consumir das pessoas e, portanto, maior vai ser o efeito multiplicador, certo? Então, beleza. Já sabem o que é a curva IS, já sabem a inclinação da curva IS, agora a gente precisa saber o deslocamento da curva IS. Em qual circunstância essa curva IS se desloca? Porque ela vai se deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda, né? A principal razão responsável pelo deslocamento da curva IS é aquilo que nós chamamos de política fiscal, né? Então, veja, essa aqui é a primeira recordação que vocês precisam ter. O que é uma política fiscal? Política fiscal, ela está associada aos gastos públicos ou à arrecadação pública. Então, portanto, se houver um aumento de gasto público ou de gastos autônomos, investimento autônomo, consumo autônomo, mas fundamentalmente as questões tratam com aumento de gasto público, IS vai se deslocar para a direita, exatamente como esse movimento que ela está fazendo aqui, tá vendo? Por outro lado, isso aqui é o que a gente chama de política fiscal expansionista. Então, sempre que vocês lerem lá, está havendo uma política fiscal expansionista, significa deslocar a curva IS para a direita. E atenção, política fiscal expansionista, ela pode ocorrer não apenas em função de aumento de gasto público, pode ser também corte de impostos, certo? Então, aumentar gasto ou cortar imposto significa política fiscal expansionista, e essa se desloca para a direita. E o oposto, veja, política fiscal contracionista significa uma política de corte de gasto público ou de aumento de imposto. São formas equivalentes. Então, se você corta gasto ou aumenta imposto, você está fazendo uma política fiscal contracionista, e aí a curva IS, ela se desloca para cá, que é para a esquerda. Certo? Bom, então, espero que vocês tenham lembrado agora do que é a curva IS, do que é que determina a inclinação da curva IS e como é que a curva IS ela vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, tá? Agora, a nossa próxima tarefa é lembrar do que é a curva LM. Lembrando para vocês que a curva LM, ela é esta outra parte aqui, tá vendo? Então, veja, nós fizemos isso aqui, política fiscal, curva IS. Agora a gente vai ter que olhar essa parte aqui, que é a curva LM e política monetária. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a curva LM, ela mostra as combinações de juros e de renda que deixam equilíbrio o mercado monetário, ou seja, aquele mercado que é composto, de um lado, pela demanda por moeda e o outro lado, que é a oferta de moeda, tá? Veja, em economia monetária, vocês devem ter visto que a moeda, ela tem três funções, né? As pessoas demandam moeda para transacionar, as pessoas demandam moeda pelo motivo precaução, ou seja, para se precaver, e as pessoas demandam moeda também pelo motivo especulação. E o que é que a gente vai
imaginar aqui? Que tanto, né, o motivo transação, ou seja, as pessoas demandam moeda para transacionar, quanto o motivo precaução, dependem diretamente da renda. Ou seja, quanto maior a tua renda, mais você vai precisar de moeda para realizar transações. Por outro lado, o motivo especulação mostra para nós que a demanda por moeda vai variar inversamente com a taxa de juros. Ou seja, quando a taxa de juros está alta, a demanda por moeda para especular vai ser menor, certo? Então, isso vai nos permitir construir uma equação para a demanda por moeda que a gente vai ver daqui a pouco, né? E basicamente vocês podem pensar também assim, ó, quanto maior a taxa de juros, pessoal, você vai ter, se a taxa de juros subir, é um custo de oportunidade muito grande você botar moeda no bolso. Porque moeda no bolso não rende nada, não é? Só que essa taxa de juros subir, por exemplo, imagine que a Selic vai subir para 20%. Ora, não faz sentido você ficar com moeda no bolso. Você vai pegar essa moeda e vai comprar títulos, correto? Então, você vai lá para o mercado financeiro, especulativo, coisa assim. Você não vai ficar com moeda no bolso, tá? Então, é essa a razão de por que a taxa de juros é uma razão inversa com a demanda por moeda. Bem, então, da mesma forma como eu mostrei o gráfico do investimento, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico que está relacionando a taxa de juros com a demanda por moeda. Lembre-se também que ela é inversamente relacionada. Olha, o que é essa equação aqui, ó, que eu estou chamando de L2 ou L1, que é a mesma equação? Essa equação é da demanda por moeda. Lembrem do que eu falei, que LM L é igual a demanda por moeda e M é o estoque de moeda? Então, o nome da curva LM vem daí. Então, L é demanda por moeda e M é a oferta de moeda. Ora, aqui eu só estou vendo L, né? Que é a demanda por moeda. Se vocês observarem, olha como é que está escrito aqui, né? A demanda por moeda depende de K. Esse K aqui é uma elasticidade também, é um parâmetro. Esse parâmetro mede a elasticidade da demanda por moeda em relação à renda, certo? E depende da renda. Veja que é positivo, né? Por quê? Porque a demanda por moeda depende do motivo transação e precaução, que eu falei para vocês, que quanto maior a renda, maior a demanda por moeda para transacionar esse precaver. Mas tem a outra parte, né? A demanda por moeda depende também da taxa de juros e que é inversamente relacionada à demanda por moeda. O que é esse H? Esse H também é uma elasticidade. Mas, nesse caso, ele é a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então, todas essas elasticidades, elas são fundamentais também para a gente determinar a inclinação da curva LM. Então, veja que é tudo mais ou menos parecido, né? Você tem a curva IS, tem a inclinação, tem um deslocamento, e você tem a curva LM. Precisa saber como é a sua inclinação e como é o seu deslocamento. Veja, essa curva aqui que eu estou mostrando para vocês não é a curva LM. É uma curva que está mostrando a relação entre a demanda por moeda e taxa de juros, tá? Então, veja, já vimos como é a demanda, agora vamos entender como é a oferta de moeda, né? Basicamente, pessoal, o que a gente vai dizer aqui é que quem oferta moeda é a autoridade monetária. Então, é o Banco Central, né? A gente vai tomar a oferta de moeda como dada. E aí a gente considera, como a gente está considerando que o nível de preço é constante, pelo menos agora em marco 1, a gente vai dizer que a oferta real de moeda é dada por M sobre P. Apareceu o M da curva LM, né? Então, L era a nossa demanda por moeda e o M está aqui, é a nossa oferta de moeda. Aqui é a oferta real de moeda, que é determinada pela autoridade monetária, que é o Banco Central, certo? Bem,
como é a inclinação da curva LM? Lembrem-se, a curva LM, ela em condições normais, ela é positivamente inclinada. Por que é que eu estou falando sempre em condições normais? Porque existem duas situações especiais. E essas situações especiais também elas podem cair em prova. Isso cai muito em ANPEC, por exemplo. Isso cai muito em questão de concurso para economia, por exemplo. Quais são as duas situações especiais? É quando a curva LM ela é totalmente horizontal. Quando isso acontece, a gente dá um nome. A gente chama de armadilha da liquidez. A armadilha da liquidez é quando a curva LM ela é totalmente horizontal. E há o outro caso, que é o chamado caso clássico, que é quando a curva LM ela é completamente vertical. Então, se em alguma questão vocês escutarem esse termo, armadilha da liquidez, LM horizontal. Se vocês escutarem o termo caso clássico, significa dizer LM vertical, certo? Então, beleza. Já sabemos agora como é mais ou menos a inclinação da curva LM, e aí observe que aqui, mais uma vez, a inclinação vai depender das elasticidades, tá vendo? Então, ó, se H, que é esse Hzinho aqui, né? Esse Hzinho aqui, que é a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, né? Se for muito grande, então LM tende a ser muito vertical, né? Já se H isso. Então, essas elasticidades, elas são fundamentais para determinar a curva LM. A curva LM não vai depender apenas dessa elasticidade não, viu? De H. Vai depender também de K. Na verdade, é uma relação entre K e H, né? A relação entre essas duas variáveis é o que vai determinar para nós se LM vai estar mais íngreme ou menos íngreme, ou seja, mais vertical ou mais horizontal, certo? Bom, então, a gente já sabe o que é a curva LM, pares de juros e renda que deixam equilíbrio no mercado de bens. Já sabemos que ela tende a ser positivamente inclinada, né? Existem casos especiais em que ela pode ser horizontal, que é a armadilha da liquidez, ou vertical, que é o caso clássico. Agora a gente precisa saber como é que essa curva se desloca, exatamente como a gente fez para a curva S. Então vamos lá. O que faz com que a curva LM se desloque é aquilo que chamamos de política monetária, né? A política monetária, falando de uma forma bem simples, né, está associada à expansão de moeda na economia que pode ser feita pelo Banco Central, que é feita pelo Banco Central. Então, sempre que o Banco Central aumenta a quantidade de moeda na economia, significa dizer que ele está fazendo uma política monetária expansionista. Então, se a política monetária for expansionista, portanto, colocando moeda na economia, LM se desloca para a direita. E sempre que a gente tem uma política monetária contracionista, significa, portanto, tirar a moeda da economia, LM ela vai se deslocar para a esquerda, certo? Ora, na prática, como é que isso acontece? Né? Tirar a moeda da economia, colocar a moeda na economia, como é que isso acontece na prática? Bem, na prática, isso é feito através das operações no mercado aberto, que configura compra e venda de títulos públicos, né? Então, por exemplo, quando o Banco Central ele quer aumentar a quantidade de moeda na economia, portanto, fazer uma política monetária expansionista, o que é que ele faz? Ele compra os títulos públicos que estão com os bancos. Por quê? Porque ao comprar, ele está pagando em dinheiro ao banco. Então, ele está aumentando a quantidade de moeda na mão dos bancos. Se ele quer fazer uma política monetária contracionista, ele faz o inverso. Ele oferece, ele vai vender títulos públicos aos bancos.
Por quê? Porque ao vender título, o banco paga com dinheiro ao Banco Central. Então, o Banco Central acaba tirando esse dinheiro de circulação da economia. Então, isso equivale a fazer uma política monetária contracionista. Tá? Então, se vocês olharem, essa figura aqui, com LM deslocando para a direita, significa dizer que nós tivemos um aumento da oferta de moeda, né? Nós tivemos uma política monetária expansionista, tá? E aqui temos a situação de equilíbrio, que provavelmente quase todas as questões envolvem isso aqui. Macro 1 vai ser fundamentalmente isso aqui, tá? E aí, na aula que vem, eu vou explicar as questões e aí a gente vai, obviamente, abrir algumas especificidades. Então, vamos aqui para a situação de equilíbrio, né? Um equilíbrio que é aqui simultâneo. Então, o que é esse ponto E? O ponto E é um ponto de equilíbrio simultâneo no mercado de bens e no mercado monetário. Então, veja, aqui tem uma coisa que é interessante, pode ser uma pegadinha, tá? Que pode aparecer também. Olha o que é que eu vou falar aqui. Todos os pontos sobre a curva LM, todos os pontos sobre a curva LM são pontos de equilíbrio no mercado monetário. Todos os pontos sobre a curva IS são pontos de equilíbrio no mercado de bens. Agora, só existe aqui um ponto em que eu tenho um equilíbrio simultâneo no mercado de bens e no mercado monetário. Que ponto é esse? É o ponto E. Então, o ponto E é um ponto de equilíbrio simultâneo no mercado de bens e no mercado monetário. Tá? Bom, então como é que as questões são feitas? Elas fazem assim, olha, partindo de um equilíbrio, né, no modelo ISLM, responda as alternativas abaixo. Verdadeiro ou falso? Uma política fiscal expansionista aumenta a taxa de juros no curto prazo. Verdadeiro ou falso? Você vai responder. Veja só. Se ele está falando de uma política fiscal expansionista, significa um deslocamento para a direita da curva S. Percebe? Isso aqui pode ter sido, por exemplo, aumento de gasto público ou corte de impostos. Então, quando o IS se desloca para a direita, olha o que acontece com a taxa de juros. A taxa de juros sobe, não é? E nesse caso específico, o produto também subiu. Agora a gente precisa pensar um pouco, olha, o aumento da taxa de juros que aconteceu aqui derrubou o investimento caiu. Então, vou só lembrar aqui para vocês da nossa velha equação, ó, Y é igual a C mais I mais G. Então, veja, quando você faz uma política fiscal expansionista, no curto prazo, a taxa de juros sobe. Tudo bem. Quando a taxa de juros sobe, o investimento cai. A queda do investimento deveria derrubar o produto. Mas não foi isso que aconteceu. O produto cresceu. Por que o produto cresceu? Porque foi feita uma política fiscal. Então, essa política fiscal, ela compensou a queda no investimento decorrente do aumento da taxa de juros aqui. Por isso que no final, né, no curto prazo, uma política fiscal expansionista aumentou a taxa de juros. Tá? Beleza. E se a gente tivesse um caso aqui de uma política fiscal contracionista, o que é que iria acontecer? Uma política fiscal contracionista iria deslocar a curva S para a esquerda, e aí a gente teria, no curto prazo, uma redução da taxa de juros. Porém, embora o investimento tenha aumentado, o que foi que aconteceu com o produto? O produto caiu no curto prazo, nesse exemplo aqui. Por quê? Porque o corte
dos gastos públicos foi muito intenso, né? Foi maior do que o aumento do investimento decorrente do aumento da taxa de juros. Então, as questões são basicamente dessa natureza. Você vai precisar fazer esse gráficozinho e simular, tá? Então, olha esse exemplo aqui que eu coloquei no slide, né? Nesse caso aqui, claramente, quando você está vendo a curva IS se deslocando, é porque houve uma política fiscal expansionista, ou aumento de gasto, ou corte de tributo, ou ainda pode ter sido aumento na taxa do investimento autônomo também, certo? Agora, pessoal, tem uma coisa que é importante, né? Quando você desloca a curva S, notem que a taxa de juros aumenta. Ao aumentar a taxa de juros, o investimento cai, não é isso? Ok. Tem um nome para isso. Existe um nome para isso que cai muito em questão de concurso, que é chamado de efeito crowd out, ou efeito deslocamento. Como aqui o nosso tempo é muito curto, não vai dar para eu falar muito sobre isso, mas amanhã eu vou explicar direitinho o que é esse efeito crowding out, esse efeito deslocamento, que na verdade é uma troca de investimento público por investimento privado. Ou seja, quando você aumenta o gasto público, olha a IS se deslocando para a direita, juro subiu, você derrubou o investimento privado porque teve aumento de juros. Então, você está trocando investimento público por investimento privado. Essa troca, ou esse deslocamento, a gente chama de efeito crowding out. E muitas questões cobram isso, e aí vale a pena vocês se lembrarem, tá? Bom, esse outro exemplo aqui, eu agora estou apresentando como política monetária expansionista, certo? Então, observe, uma política monetária expansionista, ou pode ser contracionista também, depende, né? Nesse caso aqui está contracionista, ó. Vamos imaginar que a gente estava nesse ponto aqui, um ponto de equilíbrio, e aí o governo, o Banco Central, ele está preocupado com a inflação. Como ele está preocupado com a inflação, ele quer aumentar os juros, né? Então, para aumentar o juro, o que é que ele faz? Tira a moeda da economia. Às vezes você pode pensar assim, por quê? Por que para aumentar a taxa de juros ele tira a moeda da economia? Interprete a taxa de juros como o preço do dinheiro. Então, se tem pouco dinheiro na praça, o preço do dinheiro, que é o juro, sobe. Se tiver muito dinheiro na praça, é igual uma feira. Tem muita banana na feira, o preço da banana cai. Tem muito dinheiro nos bancos, o preço do dinheiro, que é o juro, cai. Percebe? Então, se o Banco Central ele está preocupado com a inflação e quer aumentar a taxa de juros, o que é que ele faz? Ele tira a moeda da economia, causa escassez de dinheiro na economia para que a taxa de juros suba. Isso equivale a fazer uma política monetária contracionista, que é isso que está acontecendo aqui, ó. A curva LM se deslocou para a esquerda. Percebe? Contracionista. Com isso, olha o que aconteceu com o juro subiu. E ao subir o juro, derrubou o investimento. Com a queda do investimento, o produto agregado da economia vai cair. Certo? É isso que está acontecendo, por exemplo, agora na economia dos Estados Unidos, a economia da Europa. Eles estão aumentando a taxa de juros em função da inflação e, com isso, os investimentos vão cair, podendo provocar, inclusive, uma recessão na economia. Isso seria importante para quê? Para você segurar o aumento do nível de preço. Certo? Então, se, por outro lado, a gente tiver uma política monetária expansionista, qual seria o movimento? Política monetária expansionista, LM se desloca para cá. Ou seja, o Banco Central está colocando moeda na economia. Muita moeda na economia, o preço da moeda vai cair. Beleza. Foi isso que aconteceu aqui, ó. A taxa de juros caiu. Com isso, a gente tem o quê? Aumento do investimento, aumento do produto agregado e aumento da renda.
bingo, o PIB da economia cresceu. Então, basicamente, as questões de macro 1 vão se concentrar nisso aqui, tá? Política fiscal, política monetária, que ela pode ser expansionista, que ela pode ser contracionista. Lembrando, então, essa última parte aqui, eu vou mandar esse slide para vocês no e-mail, mas isso aqui é só uma demonstração matemática de como é que a gente pode derivar a demanda. Não vai dar tempo a gente fazer aqui, porque também é um pouco grande, e também isso aqui não vai cair na prova. Mas, o que é que eu quero, então, chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês, tá? O que é importante? Primeiro, é importante saber, deixa eu só parar de compartilhar aqui para eu ver melhor. Então, assim, o que é importante? É importante saber o que é a curva IS, qual é a inclinação dessa curva negativamente inclinada. É importante saber do que é que depende a sua inclinação. A inclinação vai depender, da elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, se o investimento for muito grande, aquele B, se for muito grande, a curva IS tende a ser horizontal, e o mesmo vale para o multiplicador. IS tende a ser horizontal se o multiplicador for muito grande. Como é que a curva IS se desloca? Política fiscal expansionista ou contracionista. Se for expansionista, IS desloca para a direita. Se for contracionista, IS desloca para a esquerda. E a curva LM? O que é a curva LM? Representa os pares de juros e de renda que deixam em equilíbrio o mercado monetário. Ela tende a ser positivamente inclinada, mas existem casos especiais que eu vou apresentar amanhã, né? E ela também se desloca ou para a esquerda ou para a direita. Se for política monetária expansionista, ela se desloca para a direita. Se for contracionista, ela se desloca para a esquerda. O que é que a gente vai precisar analisar? Diante de uma política dessa, o que é que vai acontecer com a taxa de juros? O que é que vai acontecer com o crescimento econômico? E mais, e em qual situação a política fiscal vai ser mais eficiente? Em qual situação a política monetária vai ser mais eficiente para aumentar o produto? Aí essas questões de eficiência a gente vai ver amanhã, quando a gente estiver resolvendo as questões. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Lembraram, assim, rapidamente o que é o modelo SLM? Deu para lembrar? Sim ou não? Deu, né? Deu para lembrar? Então, basicamente é isso. E aí, pessoal, amanhã a gente vai focar na resolução das questões, certo? E claro que eu vou explicar algumas coisas, como, por exemplo, crowding out. Sempre cai crowding out em concurso, tá? Então, vale a pena vocês estudarem, tá? Então, fiz lá no tempo certo, 1 hora fechado. Então, anotem as dúvidas de vocês, que aí amanhã, na resolução dos exercícios, podem jogar a dúvida para mim, que se eu souber, claro, eu tiro a dúvida de vocês. Fechou? Beleza? Então, beleza. Então, até amanhã, tá? O outro link está lá. O outro link está lá, no e-mail. Já vou disponibilizar a gravação para vocês. Valeu. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Professor? Oi, pois não? Qual foi o material que o senhor usou nessa aula? Eu usei o livro do Dornbush, um manual, que se você quiser, eu tenho ele em PDF.